Olá, tudo bem? Você, servidor ou servidora federal, precisou se ausentar do trabalho para tratar de sua saúde e agora a entidade onde você exerce suas funções está te cobrando a compensação dessas horas, sob pena de efetuar descontos em sua remuneração? Veja, eu preciso te alertar, essa é uma conduta ilegal. Você pode me perguntar, mas Rebeca, eu sou professor ou professora e a instituição federal de ensino onde trabalho me informou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação impõe a observância de uma carga horária mínima anual distribuída por um número de dias letivos. Não seja enganado, essa é uma obrigação imposta à administração pública e não àquele responsável por ministrar as aulas. Ora, caso a instituição esteja de fato preocupada em respeitar o que a LDB previu, pensando no eventual prejuízo aos seus estudantes, a possibilidade mais viável seria a elaboração de processo de seleção de docentes substitutos. Eu sei que a administração pública tem cometido verdadeiro assédio quando se trata desse tema. Exatamente por isso, eu vou te mostrar quais os limites traçados pela lei para que você não seja refém de determinações ilegais da instituição. Vamos lá. É preciso que você tenha em mente que a própria Constituição Federal conferiu especial proteção ao direito à saúde, bem como à entidade familiar. Justamente para que tais direitos fossem garantidos, a Lei 8.112 do ano de 90 previu que o cuidado à saúde do servidor deve ser periódico e a assistência de sua saúde, assim como de sua família, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas. É perceptível, portanto, a obrigação imposta à administração pública em priorizar a saúde de seus servidores e de seus familiares. Você está percebendo? Ora, foi exatamente para isso que a mesma lei estabeleceu que os afastamentos para tratamento de saúde seriam considerados como períodos de efetivo exercício. Então, para que você possa combater a prática dessas cobranças ilegais, o primeiro passo é saber exatamente quais foram os casos fixados. O artigo 97 da Lei 8.112 elencou alguns dos casos em que os afastamentos são considerados como de efetivo exercício. Mas como aqui o objetivo é tratar mais do tema saúde, o artigo que mais nos interessa é o 102, que citou os afastamentos em virtude de licença à gestante, à adotante e à paternidade, para tratamento da própria saúde ou por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Além disso, o artigo 202, na mesma lei, deixou bastante claro que não haverá prejuízo da remuneração para aqueles servidores que se afastarem em virtude de licença médica. Eu sei que esses termos técnicos são de difícil compreensão para aqueles que não são da área do direito. Por isso eu te pergunto, você compreende o que, de fato, o termo efetivo exercício significa? Pense comigo. Quando você se submeteu ao concurso público e foi nomeado, logo em seguida entrou em exercício, não foi? Pois bem, estar em efetivo exercício é estar exercendo as funções para as quais você foi contratado. Então, quando a lei estabelece que determinadas ausências são consideradas como de efetivo exercício, é de se concluir que o servidor não poderá arcar com nenhum prejuízo decorrente desse afastamento, seja de ordem funcional ou muito menos remuneratória. Nesse raciocínio, a instituição não pode, através de seus coordenadores ou servidores do setor de recursos humanos, de forma alguma impor a compensação do horário sob a ameaça de que se efetuará descontos em sua remuneração. Mas, Rebeca, e quanto à licença por motivo de doença em pessoa da família? Veja, o artigo 83 da Lei 8.112 determinou que nos casos em que a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, a licença será concedida e nos primeiros 60 dias, no período de 12 meses, não deve haver prejuízo em sua remuneração, nem há prejuízo e nem necessidade de compensação de horário. Quanto às ausências breves para tratamento de saúde do próprio servidor ou de seus familiares que não cheguem a configurar concessão de licença para tratamento de saúde, ou seja, aquelas destinadas a consultas médicas ou a exames laboratoriais, a recomendação do próprio Conselho Federal de Medicina
através do parecer número 17, é a seguinte: a declaração de comparecimento fornecida pelo setor administrativo de estabelecimento de saúde, assim como a atestada por médico sem recomendação de afastamento do trabalho, pode ser um documento válido como justificativa perante o empregador para fins de abono de falta no trabalho. Ora, se as ausências mais longas são consideradas como se em efetivo exercício o servidor estivesse, é evidente que não há razões em efetuar descontos ou determinar a compensação de horários para os períodos mais curtos dedicados à saúde, desde que devidamente apresentados os respectivos atestados ou declarações médicas. Não custa mencionar, por fim, que a Constituição também determinou que a conduta da administração pública deve estar pautada no princípio da legalidade, segundo o qual toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Definitivamente ilegal e ineficiente é a conduta institucional que não elenca como prioridade a qualidade de vida de seus servidores. Servidor ou servidora federal, contra o ato que determina a compensação de horas ou o desconto remuneratório nas circunstâncias aqui descritas, cabe inclusive mandado de segurança. Nós produzimos também um artigo no site e eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha te ajudado. Até o próximo!